Carissimo amigo, bentornati ao meu canal. Depois de uma grande ausência, né, e devido aos meus trabalhos, meus compromissos de trabalho, devido à minha viagem que eu fiz recentemente na Itália. Para quem não sabe, eu organizo viagem gastronômica para a Sicília, para a Itália, por isso tem um site que é o Italia Personal Tour, e dentro desse site, inclusive, tem um blog de vinho. E, inclusive, já vamos agendar a próxima viagem para setembro de 2025. Quem tiver interesse, fique à vontade de me procurar. E hoje vamos abordar um assunto bastante polêmico, né? Que até cria algumas vezes inimizade. Mas quem tem conhecimento precisa ajudar, né, a instruir, a informar e assinalar os critérios para que a gente possa dar algumas dicas importantes. Não adianta falar de bons vinhos italianos, como eu faço, né? E se depois as pessoas, inclusive, harmonizam com pratos errados. Hoje tem bastantes informações, inclusive as minhas, que correm na internet, né? E por isso não podemos recorrer a erros grossolanos por gostos pessoais. Hoje temos uma grande variedade de vinho: branco, rosé, tinto, espumante, vinho em ânfora, vinho biológico, vinhos leves, encorpados, estruturados, elegante, alcoólico, com pouco álcool. Todos eles, com certeza, eu digo sempre, têm uma função. Hoje temos consumidores que ainda hoje não utilizam vinho branco para nenhum momento, para nenhum tipo de refeição. E isso é um erro extremamente grossolano. Não devemos ser exagerados nem exaustivos quando a gente faz uma escolha, mas precisamos, obviamente, buscar o lógico e ser coerente para que a gente possa ter verdadeiros prazeres enogastronômicos. Hoje em dia as pessoas buscam cada vez mais experiências nas mesas e, portanto, devemos tirar os maus hábitos e os maus costumes. Eu digo sempre que é uma fórmula matemática, que é muito simples e as pessoas entendem que eu estou falando, que 1 mais 1 tem que dar 2. Então, quando a gente compra um vinho e gasta R$ 1 e faz um prato que custa R$ 1, a soma tem que dar pelo menos 2, e se possível até 3. Jamais 1 mais 1 dá igual a 1, porque aí alguém está perdendo, ou quanto menos tem que estar -1, que pior ainda, né? Então, tanto o prato, tanto o vinho tem que se exaltar de forma somando, né? Nem subtraindo ou dividindo, né? Então, o vinho tem que exaltar o prato e assim vice-versa. É óbvio que se pode continuar a comer e beber sem uma lógica aleatoriamente, isso é possível, mas não é um problema meu, é um problema de quem quer continuar a buscar erros. Eu faço mais um exemplo muito simples, né? Se a gente gosta de carros velozes que são baixos, né? Vamos falar em carros importantes italianos, a gente gosta de ter um Ferrari, um Maserati, esses caras que são muito baixos, e um dia a gente vai visitar um parente, um amigo que tem uma fazenda, e essa fazenda não é asfaltada, é só cheio de buraco de lama, não vai com esse carro, você tem que ir com um Jeep, né? Com um carro alto, e assim não é tão diferente o exemplo que eu falo entre a harmonização de um prato com um vinho, né? Nem sempre os vinhos mais caros e os vinhos mais badalados são as escolhas mais justas, né? É notório que alguns ingredientes não combinam com algumas características de alguns vinhos, né? Então já devemos estar cuidadosos com quando a gente harmoniza, né? Com vinagre, quando a gente harmoniza, por exemplo, com alcachofra que não é bem trabalhada, porque eles são inimigos do vinho, né? E tem algumas regras básicas, por exemplo, peixe, né? Não combina com vinho tinto, é um desastre e é sempre uma grande incoerência. Quem leva pior sempre é o prato e o chefe que se dedicou a preparar o prato. Nas escolhas de formação das escolas de sommelier nos países que têm uma grande tradição de enogastronomia, estou falando dos países da Europa, existe um critério básico, né, que se aborda, que é a cor do ingrediente
tem que ter a cor no vinho. Então, por exemplo, aí que vem, se nós temos um peixe, obviamente que a carne normalmente é branca, nós vamos harmonizar com um vinho que tem uma cor branca, então vinho branco. Se a gente tem um peixe como o salmão, que tem uma cor rosada, alaranjada, nesse caso a gente harmoniza um vinho rosé. E assim, quando a gente tem um prato de carne, que é a carne tem uma cor vermelha, normalmente a gente harmoniza com um vinho tinto. Mas então a pergunta é, então para todos os peixes só vai vinho branco? Exatamente não, porque existe a exceção que confirma as regras. Por exemplo, algum peixe como o atum, como o meca, como a sardinha, como o polvo, como as garopas, dependendo de como é cozinhada, sim, podemos colocar alguns vinhos tintos. Mas qual esses vinhos tintos? Vinhos jovens, que não tem muito álcool, aliás, pouco álcool, né, que não passe na madeira e que, inclusive, a gente ajude a servi-lo um pouquinho mais fresco. Então, se existe harmonizar peixe com vinho tinto, mas com os vinhos tintos mais certeiros. É importante também pensar na preparação do próprio prato, né? Com os ingredientes que nós utilizamos para produzir esse prato. Nós podemos utilizar um ingrediente utilizando, por exemplo, uma gordura vegetal, que significa o azeite, ou preparar o prato com gordura animal, seria manteiga, creme de leite. Então, são coisas bem distintas. Então, o modo de preparo é muito importante para a decisão do nosso vinho. Faço também um exemplo muito simples. Quando a gente come pizza, né, nos cardápios, especialmente no Brasil, nós temos uma grande variedade de opções, né, de ingredientes em cima da pizza. Se a gente come uma pizza com alici, não é a mesma coisa que comer uma pizza com presunto cru. A alici tem um sabor muito intenso, muito forte, é duradouro, inclusive na boca, dura bastante e é salino, né? Não é a mesma coisa de uma pizza com presunto cru, que o presunto cru tem essa gordura, esse sabor adocicado. As duas têm embaixo a massa, mas o sabor em cima vai fazer os ingredientes em cima vai fazer uma grande diferença na nossa boca. Então, quando a gente faz uma harmonização, precisa valutar, inclusive, conforme a uniformidade qualitativa. O que quer dizer? Se nós temos um prato simples, devemos harmonizar com um vinho simples. Se a gente tem um prato delicado, refinado, precisamos harmonizar com um vinho que tenha qualidade refinadas. Um prato complexo merece um vinho complexo e não um vinho simples. Assim como um prato perfumado, precisa de um vinho que tenha uma variedade de aromas dentro da parte olfativa. A partir desses princípios que a gente harmoniza, né? Faço mais uma diferença. Mozzarella fior di latte com pecorino romano. Ambos são queijos, mas o fior di latte, né? O queijo fior di latte, ele é feita de uma massa fina, meio fina, e ainda tem essa fase ácido lá, né? Esse traço ácido. Enquanto o pecorino romano tem essa salinidade, é um queijo granulado com uma textura granulosa. Então estamos falando de harmonizações que não vão ser com certeza as mesmas. Errar é humano, eu digo, mas perseverar é diabólico, né? Parece uma piada, mas não deixa de ser. Nas harmonizações, não precisamos ter regra extremamente fixa, né? Ou critérios exaustivos, mas precisamos usar alguns critérios que nos ajudam nas escolhas mais coerentes. Essas regras se fundam em algumas coisas, né? E essa regra, uma é por concordância. Concordância significa quando a gente tem o vinho, o prato que tem alguma coisa que concorda, que seja similar, que seja igual. Por exemplo, um clássico. A sobremesa com um vinho de sobremesa. A sobremesa é algo que contém açúcar e o vinho de sobremesa contém um residual de açúcar, né? Então, quando a gente harmoniza, obviamente, uma sobremesa,
obrigatoriamente precisamos ter um vinho de sobremesa. É muito comum, um hábito muito comum dos italianos, é um erro grossolano, eu diria ainda hoje, é festejar o nosso aniversário, apresenta um bolo, uma torta e vem com um espumante italiano seco ou até um champanhe para dar aquela elegância naquele momento. São erros grossolanos, né? Especialmente com sobremesa se acompanha um vinho de sobremesa. Eu vejo aqui no Brasil muita gente que serve uma sobremesa e ainda está tomando aquele vinho tinto que usou para carne, quer dizer, um desastre total. Essas coisas não dá mais para poder aceitar, né? Inclusive, na sobremesa, se a sobremesa tem bastante açúcar, precisamos ter um vinho de sobremesa que contenha um residual açucarino mais alto e um grau de álcool, inclusive, mais importante, né? Por exemplo, se a gente tem uma sobremesa com bastante açúcar, vamos utilizar um vinho de sobremesa que tenha utilizado uva pacificada, uva desidradada, né? E quando a gente tem uma sobremesa com um pouco açúcar, tipo algo enfornado, tipo uma colomba pascual, tipo um panetone no Natal, a gente usa, por exemplo, um moscato do Piemonte, que tem baixo teor de álcool e baixo residual de açúcar, né? Essas são as clássicas harmonizações mais justa mesmo, mais prazerosas. E existe também as regras de por contraste, desculpa, concordância eu falei antes, por contraste. Contraste é quando realmente são coisas opostas, né? Então, por exemplo, a gente tem um ingrediente que é empanado e frito, então temos essa gordura, em contraparte, nós usamos um vinho por contraste, como? Colocando um vinho que tenha acidez e ainda bolhas, que é o caso dos espumantes. E aí também temos as regras por harmonização étnica. O que significa, né? Um vinho regional conforme aquele prato regional, que é uma lógica, porque se em alguma região do planeta se demorou a esmerilhar um prato, naquela região se desenvolveu, onde se faz vinho, alguns vinhos específicos, então, obviamente, aquela é uma clássica harmonização étnica. O que eu dizer? Vamos fazer um exemplo muito básico. Se a gente está na ilha da Sardenha, né? Essa ilha belíssima italiana, que se produz o queijo pecorino sardo, que é um queijo feito com ovelha, obviamente vamos harmonizar com um canonal de Sardenha, que é um vinho tinto da Sardenha. Esse é um clássico, uma clássica harmonização étnica. Bom, eu espero que vocês tenham pelo menos entendido, percebido, né, que harmonizações precisam ter um raciocínio, precisam ter um básico, né, porque sem princípios básicos a gente não pode falar de coisas mais importantes. Então, a partir disso, que eu exorto a vocês que assistem esse vídeo, a tirar esse maus hábitos, esse maus costume e ter realmente prazer na mesa. Com isso vocês têm que treinar. A forma de treinar significa vocês exercitar na compra de vinho, que até muitas das vezes vocês não compram porque vocês não gostam, e vocês gostam de outro tipo de comida que combinaria exatamente com os vinhos que vocês não têm o hábito de usar, né? Então, espero que de alguma forma eu possa ter entregado algo de muito importante, porque não podemos mais recorrer aos tempos de hoje em fazer algo que não é mais prazeroso nas mesas. Espero que tenha gostado e logo em breve farei mais uma outra postagem, mais um vídeo. Então, até a próxima e um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.